Olá, que a bênção de Deus em Jesus Cristo esteja sobre todos nós nesse dia. Sou o pastor Abraão Demétrios, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e nesse dia estarei compartilhando com você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos é apresentado no livro do profeta Samuel, no capítulo 1, a partir do versículo 12, nos diz assim a palavra do Senhor. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém, não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. Amém. Aqui nós temos um reflexo do que era a sociedade no tempo em Israel. Nós já contextualizamos nos vídeos passados, nas mensagens que foram publicadas anteriormente, sobre o aspecto do contexto a qual Ana estava. A sociedade a qual estava era uma sociedade decadente, nos aspectos morais, nos aspectos espirituais, nas estruturas familiares que se estavam realizando naquele período. E aqui nós vemos, mais uma vez, um aspecto desse contraste que há, dessa decadência que há espiritual. O sacerdote, o servo do Senhor, aquele que deveria ter uma visão espiritual, ele não consegue ter uma visão espiritual do que estava acontecendo. Em contrapartida, uma mulher humilde, uma mulher que estava passando por vários problemas, é uma mulher que está fortalecida espiritualmente. É alguém que no sofrimento ela vai fazer a coisa certa, ela vai orar. Nós aprendemos que quando nós passamos pelo sofrimento, o que nós devemos fazer é buscar mesmo a Deus, adorar o Senhor, tanto no tempo bom quanto no tempo difícil. E Ana está fazendo isso aqui. É tanto que ela se demora orando perante o Senhor. Ela vai gastar tempo com aquilo que de fato é valioso, com aquilo que de fato é relevante, com aquilo que de fato vai solucionar os problemas aos quais ela está passando, tanto externos quanto interiores na sua vida. E ela estava ali se demorando em oração. Não é porque a gente simplesmente passa muito tempo em oração que nós seremos ouvidos, é isso que o Senhor Jesus já nos ensinou. Mas às vezes é assim, a gente tem uma necessidade tão grande que a gente começa a passar muito tempo em oração e às vezes a hora passa que a gente nem vê. Às vezes a gente pode estar em oração pensando que se passou 3 minutos, 5 minutos, e aí já foi 1 hora, 2 horas em oração, porque é o Espírito do Senhor que vai movendo o nosso coração, a nossa alma vai se derramando aos pés do Senhor, nós vamos nos entregando de todo o coração ao Senhor, e assim estava Ana aqui. Ela sequer estava falando palavras audíveis, estava ali sussurrando, estava gemendo aos pés do Senhor, seus lábios se moviam, porém ela não falava nada que pudesse ser ouvido. E o sacerdote, ele não consegue ter esse discernimento espiritual. E aqui é revelado o aspecto da decadência espiritual a qual se encontrava a nação. A decadência, ela se dava, inclusive, em decorrência da própria liderança espiritual que tinha o povo naquele momento. Era uma liderança que não tinha visão espiritual. Era uma liderança que não conseguia ter um coração para discernir a condição espiritual a qual se encontrava uma mulher atribulada de espírito, sofrendo. Porém, ela disse, o texto continua dizendo aqui no versículo 14, e lhe disse, isto é, o profeta Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Ele vai tentar exortar ela quando não precisava nada disso. Ela não estava precisando ser exortada. Ela não estava embriagada. Muito pelo contrário, como ela mesma coloca no versículo 15, porém Ana respondeu, não, Senhor meu, não sou mulher atribulada, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. O coração, a alma derramada aos pés do Senhor. Às vezes as pessoas fazem tudo, menos isso. Se derramar aos pés do Senhor. E é o que nós mais precisamos.
É isso que vai trazer uma diferença na nossa vida. Por isso ela continua dizendo: não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, ela estava ansiosa e ela estava fazendo aquilo que a palavra do Senhor diz, lançar aos pés do Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então veja, Ana acreditou na palavra de Eli, porquanto ele havia sido ungido para a posição a qual ele estava. Apesar dele não ter o discernimento espiritual, não estar tendo a conduta melhor aqui, mas ele estava ocupando uma posição que foi estabelecida por Deus. E Ana acredita na palavra dela como quem acredita na palavra de Cristo. E assim deveriam também as pessoas em nosso tempo acreditar na pregação do Evangelho, na mensagem que pastores têm pregado ao redor de todo o nosso Brasil e do mundo, acima de tudo confiando em Cristo e não no homem. Essa deve ser a nossa disposição quando nós estamos adorando ao Senhor, quando nós vamos para a igreja. Às vezes as pessoas criticam muito os pastores, muitas vezes por razões adequadas, mas acima de tudo, se devem prestar atenção na palavra que está sendo pregada, a palavra de Deus. No devido tempo, Deus julgará todas as coisas, inclusive a vida daqueles que, se dizendo servos do Senhor, estão na hipocrisia. Deus julgará a todos. E Ana, aqui, ela confia na palavra de Deus acima de tudo, que era a palavra que estava nos lábios do sacerdote. Deus se utiliza até mesmo de instrumentos que são tortos para realizar os seus propósitos. Deus falou através da jumenta para o profeta Balaão. Deus fala através de 8 jumentos que estão pregando, às vezes, em púlpitos. Pastores que estão com a vida errada, mas Deus, em sua infinita misericórdia, ainda assim, coloca palavras na boca que são oportunas para a vida de um adorador. E, sobretudo, eu quero enfatizar mais uma vez, Deus vai julgar aqueles que estão vivendo de modo contrário ao Evangelho, não tenha dúvida disso. E não tenho dúvida também de que há, sobretudo, muitos pastores e servos fiéis ao Senhor, que têm servido ao Senhor com integridade e que a palavra do Senhor está nos seus lábios e que nós podemos dar crédito, assim como também Ana deu crédito aqui à palavra do profeta Eli, que era a palavra do Senhor. E é dito que assim a mulher se foi, seu caminho, comeu e o seu semblante já não era triste. É assim que acontece, a oração e a palavra de Deus transforma. Ela pode transformar situações e ela transforma o nosso interior. Ana estava amargurada, Ana não estava querendo nem comer, de tão triste que ela estava. Mas depois da oração e depois da palavra de Deus chegar na vida dela, Ana, ela tem um semblante diferente. A paz toma conta do coração, o fardo, o peso que estava sobre as costas de Ana foi embora. Certamente aqui ela já estava com o coração muito tranquilo, muito suave. E é assim que nós podemos nos encontrar. Talvez a nossa situação não se resolva, a situação externa, de maneira imediata, mas aquilo que diz respeito às questões do coração e da alma são solucionadas quando nós, em verdadeira fé, nos aproximamos do Senhor em oração e confiamos na Sua palavra. O nosso coração não tem outra alternativa senão descansar e confiar na providência e na palavra de Deus, em Suas promessas, sabendo que Ele é fiel e que vai continuar cuidando de nós. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.